Quantas cores você vê aqui? Se a sua resposta for 3, você não está errado. Acha que é 17? Pode ser. Embora a imagem tenha se tornado viral recentemente, a explicação para esse mistério tem pelo menos 1 século e meio. E foi descoberta por um professor austríaco de matemática e física, Ernst Mach. Ele viu que é possível distinguir facilmente entre cores semelhantes de tons levemente contrastantes quando elas estão próximas umas das outras. Quando são separadas, a diferença é quase imperceptível. O professor achou que tinha algo a ver com a construção do globo ocular e do tecido de que é feita a retina. O efeito bandas foi mais tarde nomeado bandas de Mach em sua homenagem. Anos mais tarde, quando tinham uma tecnologia melhor, os cientistas descobriram que o professor estava basicamente certo. A retina é semelhante a uma tela de cinema, captura a luz que é projetada através da pupila. Os receptores estão por toda essa tela. Alguns são mais ativos sob luz forte e enviam muitos sinais para o cérebro. Quando 2 células mandam sinais semelhantes, pode-se pensar que é o mesmo tom. Os nervos estão tentando resolver esse problema. Eles enviam sinais mais fortes para tornar a diferença mais óbvia na borda de diferentes tonalidades. O cérebro, então, percebe um limite claro. Isso explica por que dá para ver a diferença entre tons semelhantes quando eles estão próximos uns dos outros. A transição entre as cores pode parecer uma separada. Algumas pessoas não conseguem ver a diferença entre cores contrastantes na imagem por causa de como cada cérebro é constituído. As habilidades de renderização de cores, brilho e contraste da tela do laptop ou smartphone são outro motivo. Depois, há também a quantidade de iluminação da casa ou escritório. Além disso, a ótica nos olhos que ilumina a tela é diferente entre as pessoas. Também há um nível único de densidade de pigmento que afeta a forma como os olhos absorvem a luz. Algumas pessoas podem até ter mais do que 3 tipos regulares de células de cone e ver mais cores do que outras. E há aquelas que são mais afetadas pelo fenômeno das bandas de Mach do que outras. É por isso que não há uma resposta correta para quantas cores a imagem contém. Às vezes, a incerteza pode fazer com que pessoas diferentes vejam uma coisa de maneira diferente. O vestido, que era de alguma forma dourado e branco, azul e preto, azul e branco e azul ao mesmo tempo, se tornou uma sensação real. A foto foi tirada em um celular com uma iluminação muito estranha e super exposta. Não é possível dizer se é uma foto interna ou ao ar livre. E isso significa que não dá para saber se é luz artificial ou natural. Não está claro se ela ilumina o vestido pela frente ou por trás. Se fosse iluminado, teria que ter uma sombra. Partes do vestido em si estavam na sombra, que estava refletindo no próprio vestido, complicando ainda mais as coisas. Confuso? Eu também. Quando seu cérebro não tem informações suficientes, ele preenche as lacunas fazendo suas próprias suposições. Principalmente faz isso com base no que é visto ou conhecido anteriormente. É por isso que você pode imaginar de uma forma as condições de iluminação e outra pessoa de forma totalmente diferente. As pessoas que pensavam que era uma sombra acreditavam que o vestido era branco e dourado. A mesma coisa com aquelas que acharam que ele estava sob a luz natural. Sombras e céu azul representam muito a luz azul e fazem as coisas parecerem amareladas. E a vendedora do vestido confirmou oficialmente que ele era preto e azul e que foi vendido nos primeiros 30 minutos no dia seguinte a se tornar viral. Um novo debate sobre a cor de um tênis retrô aconteceu alguns anos depois pelos mesmos motivos. Ele é verde azulado e cinza? Ou talvez rosa e branco? Não é possível ter certeza com a qualidade da câmera, flash e iluminação descolada estranha. Quando se amplia a imagem, pode-se notar que a mão é azulada, nada natural. Então, dependendo de quão sensíveis seus olhos são à luz e como seu cérebro preenche as lacunas de informação visual, o tênis pode parecer diferente conforme a percepção. Na realidade, ele é rosa e branco. Esses morangos parecem vermelhos para você? Na verdade, são de cor cinza e verde. Todo o vermelho foi removido da imagem. Seu cérebro ainda o faz ver por causa de algo conhecido como constância de cor. Ele, às vezes, pode ignorar as informações da cor da luz. E sabe o que são morangos e também que eles devem ser vermelhos. Então, o ajuda a vê-los como tal. Quando o astronauta postou uma foto de algumas dunas de areia, a internet pensou que eram fossos, não montes. Somente quando a foto foi virada, as pessoas puderam ver as dunas no padrão indefinido.
Acontece que seu cérebro pensou que o Sol estava na posição de 1 hora. Isso significa que ele deveria estar lançando sombras do canto superior direito. Na realidade, estava enviando sombras do canto superior esquerdo. Então, virar de cabeça para baixo torna as coisas mais normais para o cérebro. Quantos pontos pretos você consegue ver nesta imagem? Existem 12 deles, mas a maioria das pessoas não consegue enxergar todos de uma vez. Todos são perfeitamente visíveis, mas você pode ver cada um apenas quando olha diretamente para eles. Sua visão periférica não é tão perfeita e seu cérebro tem que preencher as lacunas. O branco entre as linhas de cor cinza faz pensar que os pontos são mais claros do que são. Então ele decide fingir que é apenas mais cinza e que os pontos não estão lá. Embora uma delas pareça o dobro do tamanho da outra, estas duas pessoas são da mesma altura. Elas estão colocadas em uma sala de Ames, inventada por um oftalmologista americano na década de 1940. Você teria que olhar por um buraco para uma sala que parece ser um quadrado regular, mas é em forma de trapézio. As paredes e os tetos são inclinados. Isso faz com que seus olhos vejam uma pessoa ficar maior que a outra, mesmo quando elas se movem. Se você tem um trilho de trem de brinquedo em casa, você pode ver como a próxima ilusão funciona na realidade. Pegue 2 segmentos do mesmo tamanho e os coloque lado a lado. Um deles parece obviamente maior que o outro. Isso porque seu cérebro diferencia os 2 lados das peças. Ele compara o lado direito da faixa que está à esquerda com o lado esquerdo da faixa que está à direita. Ao comparar os quadrados A e B no verificador de ilusão de sombra, você pode dizer que o A é muito mais escuro que o B. Seu cérebro espera que o cilindro faça uma sombra no tabuleiro. Ele compensa as cores alternadas que esperava encontrar. Se você ainda não acredita que os quadrados são da mesma cor, pode compará-los com um seletor de cores em qualquer programa de edição de fotos. Na ilusão de Ebbinghaus, os 2 círculos no meio de seus conjuntos são do mesmo tamanho. Acontece que a maneira como você percebe o tamanho das coisas tem tudo a ver com o contexto. O círculo rodeado por círculos maiores parece menor, e aquele do grupo de menores parece ser um gigante. Há 12 pontos aqui. Todos são de cor lilás. Sua tarefa é olhar para a cruz no meio do anel de pontos. À medida que um lilás desaparece por um momento, um verde toma seu lugar. Ele também some gradualmente com os outros lilazes, um por um, enquanto se move ao redor do círculo. Este é o efeito de pós-imagem em ação. As hastes em cones se ajustam ao constante desaparecimento de pontos lilazes. Elas o substituem por uma cor da extremidade oposta do espectro, que é verde. Ver movimento em uma imagem estática é um dos tipos mais comuns de ilusões de ótica. Para criar uma, é preciso fazer um padrão de cores de alto contraste. Elas ativam sinais neurais ao mesmo tempo. É assim que o efeito de falso movimento aparece. A ilusão da parede da cafeteria foi descrita pela primeira vez no final do século XIX. O padrão de azulejos de uma parede de cafeteria tinha linhas paralelas retas e rejunte entre elas. Parecia que as linhas pretas e brancas eram inclinadas na diagonal. Isso ocorre porque diferentes tipos de neurônios no seu cérebro reagem a cores escuras e claras. Algumas partes das linhas de rejunte parecem mais brilhantes do que outras. Onde há contraste, parece haver assimetria.